Amados irmãos e ouvintes da Rádio TV Purim, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos gravando mais um vídeo e transmitindo ao vivo pela Rádio TV Purim a todo o Brasil e por que não dizer também para o mundo, né? Já que estamos via internet. Queridos irmãos, hoje nós estaremos falando um assunto muito maravilhoso, chama-se a Arca do Concerto. Hoje nós estamos falando da importância da Arca do Concerto no Velho Testamento e o que a Arca do Concerto significa para nós, para a Igreja de Cristo hoje. Nós vamos pontuar exatamente esses assuntos nessa noite, para a glória de Deus. Estou com meu amigo Washington, diácono da igreja, meu companheiro de longas datas e muitas jornadas, e eles têm a honra de estar compartilhando aqui a bancada da Rádio TV Purim, o programa A Bíblia Responde, para falarmos este assunto e debatermos esse assunto nesta noite. Espero que o assunto venha falar ao seu coração, venha edificar a sua alma, e você possa ter um claro entendimento do que significa a Arca do Concerto. Eu vou passar para o meu amigo Washington, ele vai ler o texto, Hebreus capítulo de número 25, versículo de 10 a 16, 6 versículos, que nós tomaremos por base nessa noite, para a glória de Deus, para o nosso assunto. Meu amigo Washington. A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente com nossa programação e a Bíblia Responde, agradecendo a Deus por esse privilégio de nós estarmos juntos aqui para nós falarmos desse assunto bastante interessante, que é sobre a Arca da Aliança. E é um grande prazer também estar aqui com meu amigo pastor Altair José, meu amigo de longas datas, que me ensinou, tem me ensinado muitas escrituras, e eu louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Altair. Conforme nos orienta o nosso pastor, nós vamos ler o texto base que está aqui em Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 até o 16. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. E os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Bem, vamos orar ao Senhor. Pode orar, Washington. Vamos orar nesse momento, orando pelo projeto Purim, pelo nosso pastor Edilano Roberto, para que Deus continue abençoando essa casa de recuperação, para que Deus continue com a sua mão estendida, abençoando todos os diretores, todos aqueles que cooperam nesta grande obra, que é uma obra espinhosa, mas que Deus ele tem dado vitória. Assim oremos. Querido e eterno Deus, nesse momento te agradecendo, Senhor, por estarmos na tua presença. Te louvamos, meu Deus, pelo dia produtivo, por tudo que tu fizeste por nós durante este dia, pelos livramentos, por todas as bênçãos que tu tens nos dado. Continua com a tua mão estendida, abençoando a Rádio TV Purim. Abençoa, Senhor, pastor Ezra Roberto, todos aqueles que cooperam com o teu servo nesta grande obra. Deus bendito, continua com a tua mão estendida, abençoando a tua igreja. Abençoa todos os amados ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando na rádio,
e que também estão nos acompanhando no YouTube. Continua com a tua mão estendida, abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Capítulo de número 25 de Êxodo. Eu quero já começar o assunto, sempre trabalhamos assim, fazendo pergunta, e o outro respondendo, né? Você lembra o nome do moço que trabalhou junto com Bezalel? Você lembra o nome dele? Não lembro, mas nós vamos daqui a pouco dar o nome. E eles estavam bem em frente do Monte Sinai, não é assim, Washington? Quando Deus dá a ordem para se fazer a arca e o tabernáculo, né? Eles estavam exatamente bem em frente ao Monte Sinai, que é o Monte da Revelação, onde Deus se manifesta, né, na sua glória. E nós não vamos falar muito sobre a permanência, né, de Moisés ali em cima do monte, senão nós tomaríamos o nosso tempo quase que todo só falando desse assunto. Dado que muito maravilhoso, muito tremendo ali a revelação, né? E ali foi dado a ordem, né? E dado a Moisés todo o modelo, né? Todo o modelo. Às vezes eu fico pensando na intelectualidade e na memória de Moisés, de guardar, né, na mente, no coração, tudo aquilo que foi revelado a ele no monte. E quando ele desce, o Senhor manda ele fazer o tabernáculo, ele recolhe, né, o ouro, né, que eles haviam pego no Egito, não é mesmo? Na saída, eles saem pedindo aquele ouro, pois exatamente Deus já tinha um projeto de fazer o tabernáculo no meio do deserto. Então, por conta disso que Deus manda eles pedir o ouro para os egípcios. Ele escolhe 2 moços, né? Um chama Bezalel, o outro chama... Você conseguiu descobrir? Lá no Êxodo, né? 37. Nossa. Bezalel e o seu companheiro. Foi 2 pessoas que é óbvio que houve outros companheiros, né? Ajudantes, mas a liderança mesmo era Bezalel, né? Como em primeiro lugar, e o outro moço, Aholiabe. Aholiabe. Esses dois. A primeira pergunta do nosso podcast hoje, eu acho que eu quero perguntar para você, a sua opinião. Eu já estive pesquisando, a Bíblia não fala, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você acha, assim, na sua imaginação, que nós temos o direito de pensar o que nós quisermos. Você acha que Aholiabe e Bezalel, eles eram artesãos no Egito, fazendo artesanato para o faraó, ídolos de ouro, de prata, esse tipo de coisa assim? Qual é a sua opinião? Eu acredito que sim, eu acredito que há essa possibilidade deles existe essa possibilidade. Já instruídos nessa parte, por isso que Deus chama especificamente os 2. Pela habilidade, né? Pela habilidade, porque para construir aquele tabernáculo e as outras peças, teria que ser uma pessoa que soubesse fazer com todos os detalhes que Deus passou a Moisés no monte, né? Deus passou todos os detalhes e teria que ser uma pessoa entendida. Verdade. Então, um leigo que não entendia de artesanato, essas coisas, certamente ele não ia ter o domínio para fazer tanta perfeição como eles fizeram, né? Todos aqueles detalhes. O tabernáculo, ele tinha o lugar santo, né? Ele tinha o lugar santo, que era 9 metros e 15 de comprimento, assim. Ele tinha o santuário, né?
que media-se 4,57 de largura, não é mesmo? É chamado também, o lugar santo é chamado santuário, né? 9,15 por 4,57 de largura. É um tamanho assim razoável, né? Bem razoável. Eu acho que é maior do que aquela barraca minha, as duas juntas, né? É porque ali tem 7, né? A minha ali tem 7, que eu já medi, tem 7. Era maior, dava mais aquela outra casa da esquina. Era tudo aquilo ali, né? E os 4 metros eu tenho certeza que eu medi agora recentemente, dá 4 metros. Então eles eram um pouquinho maior do que aquilo ali, né? O tabernáculo. No tabernáculo, nós tínhamos ali eu queria que você pegasse aquele comentário, acho que aí da simbologia de todas as peças do tabernáculo. Eu vou passar a oportunidade para você fazer essa citação que você anotou aí. Por isso que eu pedi para você deixar gravado aí. Tinha a mesa, né? A mesa para o pão da preposição. Eu gostaria que você comentasse aí, já que nós vamos. Isso aqui é um podcast, nós vamos debatendo, né? O que significava a mesa para o pão da preposição? Eu queria que você falasse. A mesa apontava para Cristo como pão da vida, né? O nosso alimento. O nosso alimento Espiritual. Porque todas as peças do tabernáculo, eles tinham um lado figurativo. Embora os judeus certamente não tinham essa compreensão, mas tudo aquilo nem poderia, ali, né? Nem poderia. E tudo aquilo ali que Deus fez, Deus já fez com um propósito futuro. Então todas aquelas peças, o candelabro, a mesa... É como se Deus estivesse profetizando para eles ao vivo, né? Exatamente. O altar de holocausto, a arca da aliança, tudo aquilo ali tinha uma figura que apontava para o que Cristo ia fazer, o sacrifício de Cristo. Então a mesa dos pães apontava a providência de Deus no deserto. Deus não deixou o povo sem provisão, Deus providenciou o pão, e aponta para Cristo, que é o pão da vida, o nosso pão espiritual, que é a nossa alimentação espiritual. Depois também tinha o candelabro de ouro, né? Tinha o candelabro de ouro. O que significava o candelabro de ouro? O candelabro de ouro representava a luz, Cristo como a luz do mundo. A luz do mundo, né? Representava ali o próprio Deus também, que tirou Israel do Egito, colocou eles a caminho de Canaã. Quando eles andavam, a nuvem de fogo durante a noite iluminava, apontava também para a questão de Deus ser a luz inacessível, e também apontava para Cristo, que era a luz. Eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não andará em trevas. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Exatamente, coisa maravilhosa, né? E são as peças que havia no lugar santo, né, Washington? Depois tinha o Santo dos Santos, né? O Santo dos Santos, conhecido também como o lugar santíssimo, né? O lugar santíssimo, ele só era visitado uma vez por ano, concorda, Washington? E entrava somente uma pessoa, né? Que era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele era quadrado, né? Tinha 4,57 metros de cada lado, né? Era um tamanho até razoável, né? E havia 3 peças lá, né? Havia 3 peças. Aliás, 2 peças, a arca e o incensário de ouro. Concorda comigo, Washington? Me diga, Washington, aí, o que significava, na verdade, a arca ali no meio do tabernáculo? A arca representava a presença de Deus com o povo, né? A arca da aliança, ela simbolizava isso, a arca do concerto. Era a presença de Deus no meio de Israel. Você está com 25 aí aberto?
foi feita de madeira de acácia, né? A gente podia comentar um pouco sobre essa madeira, mas nós vamos economizar o tempo, né? Era uma madeira muito comum no meio do deserto, né? Não era difícil de encontrar a acácia. Era uma madeira de uma certa rigidez. Ela não era uma madeira como as outras madeiras, ela era meio cheia de nó, tá? Difícil de trabalhar, tá? Difícil de trabalhar e de uma durabilidade muito grande. Era uma madeira que nós chamamos de madeira de lei, né? Chamamos de madeira de lei. E ela, eu queria que você lesse, ela foi revestida por dentro e por fora. Também farás uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio, será o seu comprimento de 1 côvado e meio, e a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás também varas de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. As varas também eram cobertas de ouro. De ouro. Interessante, hein? As varas também eram cobertas de ouro. Não era somente a arca. E também havia ali o propiciatório, né? Que é a tampa. O propiciatório é realmente, o que eles chamavam de propiciatório é realmente a tampa, né? A tampa era uma obra de arte, a coisa mais linda, né? Havia os dois querubins e impressionante que eles não, se você olhar bem a figura da arca, eles não estão de joelhos, né? Eles não estão ajoelhados, eles estão numa forma inclinada e os seus joelhos não estão tocados na tampa, eles estão apenas inclinados e as asas não estão tocadas uma na outra. Você percebeu isso? Ela ultrapassa, uma asa ultrapassa a outra. Você não sei se já teve esse cuidado de observar. Agora, uma coisa é certa, eles olhavam para dentro da arca. Eles olhavam para dentro da arca. O que eu acho maravilhoso, que a simbologia deles olhando para dentro da arca, eu acho que ali é como se tivesse a inclinação deles de reverência e olhando para a glória de Deus dentro da arca. Concorda comigo, Augusto? Exatamente. É por isso que era uma peça totalmente cobiçada, né? Augusto, não era todo mundo que tocava na arca, né? Ela vivia cercada naquele local ali do Santo dos Santos, né? E que tinha um incensário de ouro. E o incensário era aquele negócio que colocava aqueles aromas, né? Que fazia aquela fumaça, né? No cerimonial eles incensavam, né? Com um aroma suave, né? Com ali o ambiente, se preparando para a descida da glória de Deus uma vez por ano. Era assim, hoje, concorda comigo? Washington, lá em Hebreus tem um texto que fala sobre a arca, sobre o que havia dentro da arca. Nós vamos comentar agora um pouquinho sobre isso aí.
capítulo 9? Capítulo 9, versículo... Estou ficando velho, mas não estou ficando... Quatro. Minha memória tá boa, não tá, Austin? Capítulo 9, versículo 4. A qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, ou a vara de Arão. Dá uma paradinha aí. Havia um maná. Não, ele estava colocado uma urna de ouro. Uma urna. Como você via essa urna aí, Austin? Era uma caixa ou era um vaso? Eu acredito que era um vaso. Você acredita que era um vaso? Aí o autor chama isso aí de urna, né? E esse maná aí, Austin, você acredita que foi o primeiro maná que caiu? Sim, acredito que foi. O primeiro maná, quando Deus mandou, providenciou no deserto, quando o povo clamou a ele, e ele mandou o maná. Acredito que sim. O maná era um alimento bastante, porque não dizer até estranho, né? Porque eles nunca tinham visto aquilo ali, nem comido, nem provado. O que você acha que tinha, que gosto que tinha mais ou menos assim o maná? O que você compara com aquilo que nós conhecemos? Alguns eruditos dizem que era como semente de coentro, né? É? Com semente de coentro. Os eruditos apontam para isso. O sabor. O sabor. E servia para fazer pão? Servia para fazer pão, né? E eles tinham um tempo útil. Você vê que Moisés orientava que o povo teria que pegar, fazer rapidamente e não guardar. E o que acontecia é que quando o maná descia, alguns guardavam, e no outro dia não servia mais para nada. Tinha que ser usado logo. A alimentação tem que ser usada logo, não guardar. Alguns tentavam guardar e apodrecia. Porque ali estava mostrando que a provisão de Deus seria diária para eles. Eles não deveriam se preocupar com o amanhã. Eles deveriam se preocupar em obedecer a Deus, e Deus iria prover, né, diariamente o maná, mandar o maná para eles. Apesar que lá na frente a gente vai ver que eles cansaram do maná, eles começaram a murmurar. Eles começam a murmurar, né? Começam a murmurar, só tem isso aqui, e começa a chamar Moisés a responsabilidade. Não, porque no Egito a gente tinha pepino, tinha isso, tinha carne. Tinha carne. Eles já começam a querer voltar para o Egito, porque o povo de Israel é um povo... Era um povo que não era grato de forma nenhuma, né? Um povo de dura serviço, né? Um povo que a graça de Deus foi mostrada para eles de uma forma maravilhosa. Washington, qual a mensagem do maná, assim, para a igreja de hoje? Qual a mensagem daquele maná escondido? O maná representa a provisão de Deus diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nosso de cada dia nos dá hoje, a provisão de Deus diária, e que nós não devemos nos preocupar demasiadamente com o amanhã. Claro que temos que São Mateus capítulo 6, ter aquele cuidado, né, com relação ao amanhã, mas a gente não pode ter aquela ansiedade, fica ansioso, descontrolada. Por isso que aconteceu com os judeus. Quando o maná caiu, eles começaram a se alimentar e começaram a guardar o maná. Mas a orientação de Deus não foi essa. Correto. A orientação de Deus foi que todas as manhãs Deus ia mandar, e eles teriam que se alimentar naquele momento, e no outro dia Deus Teve ia uma mandar. família que pegou e apodreceu, né? E apodreceu, exatamente, apodreceu. Porque a orientação de Deus era que eles se alimentassem todo dia teria, naquele momento, e não guardar. Porque a partir do momento que eles guardassem, eles estavam duvidando da provisão de Deus. Porque Deus já tinha dito que... Era como se enviasse uma mensagem: Deus, nós vamos guardar porque amanhã é incerto. Exatamente. Amanhã é incerto. Será que o Senhor vai providenciar amanhã? Mas se o próprio Deus falta disse... de confiança e fé. Falta de Deus confiança e fé. Mas se Deus disse que ia prover, como Deus fala, Ele cumpre a palavra dele. Mas o povo de Israel é um povo difícil. E teve uma família que guardou, apodreceu. E a orientação de Deus não era essa.
Então o maná ele fala da provisão de Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, a provisão de Deus diária, e que nós não devemos nos preocupar demasiadamente com o amanhã. É por isso que a arca e o tabernáculo apontavam para o Novo Testamento e para Cristo, né? Exatamente. Cristo, o nosso pão da vida, né? O nosso alimento cotidiano, e que nós devemos sempre entender que Ele é o Deus da provisão, porque a gente não deve estar preocupado demais com o amanhã, porque quando nós nos preocupamos demais com o amanhã, a gente acaba entrando em crise de ansiedade. Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que estão sofrendo de ansiedade, Correto. preocupadas com o amanhã, preocupadas com o que vai acontecer. Claro que nós devemos fazer a nossa parte, né? Devemos procurar nossas melhoras, entretanto, a gente não deve estar com aquela preocupação descabida. Temos que confiar em Deus, que Deus vai prover, que Deus vai cuidar. Você acredita que lá em Apocalipse capítulo 2, aquele pão, aquele maná escondido, tem referência a esse maná escondido na arca, ou você pensa de forma diferente? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem. Vamos ler o texto, por favor? Apocalipse Capítulo 2. Aquele que vencer, né? Eu darei de comer o maná escondido, né? É maravilhoso isso aí. Eu errei? No final do capítulo 2? Ao que vencer. É. 2:17. Não é o Quem final. tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe do maná escondido. Acredito que sim, que há uma referência com aquela questão de guardar o maná na arca. Existe uma referência assim. Darei do maná escondido, bem como lhe darei também uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então você, Washington, Avelino, Williams, tanta coisa, nome bonito, hein? Você acredita e confessa que há uma relação, sim, desse maná com o maná escondido, né? O maná escondido, há uma relação. O maná também é conhecido como o alimento dos anjos, né? Vamos ver isso lá em Salmo. Eu tenho ele anotado, mas não grifei. Se você achar primeiro, fechou? E os homens comeram do alimento dos anjos. E choveu no 78, Bíblia é uma coisa maravilhosa, 78, 24 e 25. Choveu sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Trigo do céu. E aí, eu acho? Tem uma plantação de trigo no céu? Interessante. É maravilhoso, não é? 78 quanto? 78, 24 e 25. O homem comeu o pão dos anjos, e ele lhes mandou comida a fartar. Pão dos anjos, interessante. Pão dos anjos. Tem alimentação do céu, interessante. Meu irmão, quando eu li isso aí, rapaz, eu fiquei tão... Quer dizer, a Bíblia para mim, né, e eu acredito que para todo cristão, né, Washington, é uma coisa excepcional, linda demais, né, a palavra de Deus, né. Mas quando eu li isso aí, rapaz, meu coração
Sabe? Meu Deus, tem uma... Eu fico assim imaginando, rapaz. Porque quando a gente pensa em trigo, a gente pensa numa plantação, né? Aquele trigal, né? E Deus tem no céu, cara. Trigo do céu. Está escrito aí no texto, trigo do céu. Por isso que eu perguntei para você que sabor que teria Lá em Êxodo fala, né, no capítulo 16, versículo 31. Aleluia. A paz, a palavra de Deus é contagiante, coisa linda. Êxodo 16, 31. Deu-lhe à casa de Israel o nome de maná. Era como uma semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Tá vendo aí? Era um tipo de um trigo diferenciado, né? Era já com sabor, algum sabor, né? Porque o sabor, a gente sabe que o sabor do trigo é neutro, né? Coisa maravilhosa, rapaz. Poxa, então quer dizer que nós vamos para frente agora. Depois nós encontramos também lá a vara de Arão, né? Vamos falar um pouquinho. Números, capítulo 17, versículo 10. Eu estava em Hebreus, né? Mas pode ir lá para Números que eu vou pegar aqui. 17, 10. E tome Bíblia, né, Washington? E disse o Senhor a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar suas murmurações contra mim, para que não morram. Exatamente, a arca de Arão. A arca de Arão. Vamos falar um pouquinho sobre a arca de Arão. E vamos falar o que é a mensagem, o que é a arca de Arão, a mensagem que a arca de Arão tem para a igreja. A vara, né? A vara de Arão. Isso, a vara de Arão. Porque havia uma questão ali, né? O Arão tinha se desviado, né? Vamos falar assim bem claro, virou catimoseiro, né? Não, o Arão virou catimoseiro, velho. Não, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comentar aqui agora, eu acho? Que a misericórdia de Deus é muito maior do que a misericórdia dos homens. Eu pergunto a qualquer pastor que estiver ouvindo esse vídeo, ou aqui ao vivo, né? Se ele tem coragem de pegar um pastor dele, um obreiro dele, que se tornou catimoseiro e restituir ele. É forte. Porque ele colocou, ele fez um bezerro de ouro, induzido pelo povo que queria uma representação, né? E o próprio Arão colocou lá, e depois ele junto com o povo disseram: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Ei, é muito grave isso aí, meu velho. O cara se desviou e se desviou muito. É muito grave pelo próprio fato do próprio Deus ter escolhido ele, ter mostrado a ele tudo o que Deus fez. É um negócio sério isso aí. Muito forte, cara. Forte. Ele se desviou e desviou muito, né? Aí Deus fala: não, eu escolhi você. Como na nossa linguagem, você pisou na bola, né? Você errou, você se desviou, mas eu não desisti de você. Você vê também a mensagem com certeza. de Deus para a igreja hoje? É interessante que a gente vê que a graça de Deus no Antigo Testamento, né? A gente vê a graça de Deus no Antigo Porque Deus, a maioria vê Deus do Antigo Testamento como um Deus ridículo, irado, bravo, destruidor. Um Deus severo, um Deus masoquista, um Deus que mata. Só que a graça de Deus mostrou a graça dele poderosamente no Antigo Testamento. E aquelas partes que fala Deus mandando matar povos, ali havia uma justificativa. Havia. Só que aqueles que blasfemam contra Deus, os ateus, e muitos aí ficam enfrentando Deus, claro que lá na frente vão sofrer as consequências, porque Deus, com Deus ninguém brinca,
Mas existe essa mentalidade que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, era um Deus cruel. E a gente vê que não, a gente vê que o Deus do Antigo Testamento era um Deus amoroso, era um Deus gracioso, era um Deus cuidadoso, era um Deus que tinha aquela proteção. Porque você vê Arão, o que Arão fez e Deus restituir o ministério dele. E isso que eu ia perguntar para você, você acredita mesmo que há pessoas que têm uma chamada diferenciada, Deus não desiste dele? Eu acredito sim, eu acredito que tem pessoas que quando Deus tem uma chamada mesmo específica, Deus não desiste não. Deus não perde ele de vista. Não perde. É o caso de Arão, Deus traz ele, você é o meu sacerdote. Você se enveredou para outros caminhos, mas você é meu. E a comunidade de Israel fica irada. Será? Tem proteção, tem o dedo de Moisés aí. Não é assim? Isso aí é um arrumadinho de parente, não é assim? É irmão. É o irmão dele. É natural ele proteger o irmão. E a murmuração foi forte. E a demanda foi muito forte contra Arão. Washington, você já parou alguma vez para pensar e se colocar no lugar de Moisés ali naquela situação? Muito difícil. Muito difícil, porque o que Arão fez foi muito grave. Havia justificativa para se excluir. Havia. Ele enveredou o povo a adorar outros deuses, e a própria lei tinha uma penalidade, pena de morte. Porque às vezes o povo critica também o povo de Israel, o povo critica o povo de Israel pela rebeldia. Eu também critico eles serem rebeldes, serem de duas serviços, mas havia um diferencial daquele povo para o povo de Deus de hoje. Naquele tempo Deus não falava exclusivamente a cada indivíduo, Deus falava com Moisés. Concorda comigo? Não estou querendo justificar o povo de Israel. Dá até um parecer que eu estou querendo ser advogado do povo de Israel. Não é não? Embora Deus não falasse com eles de forma direta, como falava com Moisés, que houve até o questionamento, né? O próprio Arão, a própria Miriam questionou e foi Deus teve que descer, Deus desceu na tenda, porque havia um questionamento que queriam tirar Moisés, porque Deus só fala contigo, e Deus desceu na tenda e disse, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, se tiver alguém aqui em sonhos eu vou falar, o profeta eu falo com Moisés, eu falo cara a cara, pronto, acabou-se. Deus escolheu Moisés, quem somos nós para questionar quando Deus escolhe alguém? Com relação realmente a Deus falar diretamente, é fato isso, que realmente Deus falava com algumas pessoas de forma específica. Entretanto, o que Deus fez, abriu o mar vermelho, a providência de Deus no deserto. Não havia motivo para questionar. As 10 pragas. Você vê que quando Deus enviou os espias para espiar a terra, os 12, cada um representando uma tribo, quando voltaram, 2, Josué e Caleb, disseram que a terra era boa, realmente todos disseram, né, que a terra era boa, entretanto, porém, teve 10 que disseram, a terra era boa, só que tem gigante, tem isso, tem aquilo, e começaram a fazer uma rebelião, querendo voltar para o Egito, querendo destronar Moisés e querendo voltar para o Egito. Aí Deus desce na tenda, desce no tabernáculo, chama Moisés e diz, eu acho linda essa passagem, acho muito linda. Deus chega e diz assim para Moisés, até quando esse povo não vai crer em mim? Eu acho linda aquela declaração de Deus. Deus te diz em outras palavras, eu abri o mar vermelho, mandei as 10 pragas, mandei o maná, a rocha deu água, a nuvem protege ele durante o dia do sol castigante, durante a noite a nuvem de fogo, e Deus disse a Moisés, até quando esse povo não vai crer em mim? Então a gente vê que o povo era realmente duro. Entretanto, surgiu realmente o questionamento. Surgiu o questionamento depois que Arão fez aquilo ali. O que ele fez foi grave. Claro que, como o pastor bem pontuou, será que se hoje um pastor, um líder agisse dessa forma,
será que a igreja, o ministério ia restituí-lo? No tempo da graça, no tempo da misericórdia, no tempo do Espírito Santo. E a gente vê que não. A gente vê que tem muitos líderes aí que erram e eles não voltam mais. E às vezes nós queremos ser melhores do que o povo do Egito. Queremos ser melhor do que o povo lá do deserto, do que Israel. A gente quer ser melhor. Porque temos a graça de Deus, a revelação do Espírito Santo. Aí eles pegam lá. Mas o nosso coração é, às vezes, um pouquinho mais duro do que o deles. É porque eles acham, existe hoje uma mentalidade no meio evangélico de que um líder, claro que a gente não vai fazer defesa ao erro, claro que não. Em contrapartida, a gente tem que entender que nenhum líder é super crente. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Isso é o jeito da guerra. Se nós não entendemos isso, que nós somos dependentes da graça de Deus, a gente vai incorrer erro. Então, muitas vezes, quando um líder cai, e na graça, o próprio ministério, dificilmente você vê um pastor que vai, não, eu vou ajudar ele, vou ajudar ele a se levantar. É verdade. Ah, olha, mano, caiu, pronto, acabou-se. Então começou o questionamento. É o irmão dele que quer que ele seja um sacerdote. Eles não tinham aquela revelação que era Deus que queria, né? Talvez que no coração de Moisés até ele falou, eu não posso fazer nada por você. Concorda comigo? Talvez que no pensamento, na memória de Moisés, você errou demais, meu cara. Se Deus punir, eu não posso interceder por você. O seu erro foi muito grave. Mas quando Deus fala, Moisés imediatamente restitui ele. Deus dá aquele sinal da vara, né? Aí, no meio do questionamento, Deus fala assim, cada um traga uma vara. E a vara era seca. Cada príncipe trouxeram 12 varas. Vou levantar da tribo de cada um de vós, aquele que tiver a vara. E diz que houve homens, né, os príncipes principais ficaram ali de plantão, né, para não haver 12 bordões, entre ele o bordão de Arão, né? Moisés pôs as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Em frente à tenda do testemunho. Ele colocou 12, cada um representando uma tribo. E a vara que floresceu seria a vara que Deus tinha escolhido. Muito lindo que você vê a graciosidade de Deus. Deus é lindo. Mesmo Arão fazendo tudo aquilo, mas Deus disse, você errou. É você que eu quero. Você errou, né? Mas a minha palavra permanece. E quando foi pela manhã, que eles olharam, a vara de Arão estava florescida. E ele manda colocar a vara dentro da arca. Está lá, né? Está lá, a vara de Arão. Capítulo 9. Estou pontuando aqui para que o ouvinte aí, né, do vídeo possa se situar. Capítulo 9, versículo 4, aos Hebreus, né? E a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. O Washington, a tábua da aliança, como que você vê a tábua da aliança? Ela foi escrita pelo dedo de Deus. Alguns, ou a maioria dos teólogos, fala que ali estava escrito realmente os 10 mandamentos ali nela. É verdade isso? Você acredita que havia mais coisas escritas ali? Eu acredito que havia os 10 mandamentos. Não era mais do que isso, né? Não. Depois Deus deu as outras instruções a Moisés, entretanto, os 10 mandamentos é a base de toda a lei, né? Tanto a lei cerimonial, como a lei civil, e a lei moral, que é os 10 mandamentos, é a base de tudo.
Então ali estavam os 10 mandamentos. Que alguém até diz que Moisés se inspirou através do Código de Hammurabi, não sei o que. Conversa. Não tem nada a ver isso aí. Deus fala. Moisés falava diretamente com Ali a Deus. gente vê que os 10 mandamentos foi dado diretamente por Deus a Moisés. Moisés não se influenciou com o Código de Hammurabi, não, porque existe esse pensamento. Né? Ali foi recebido diretamente de Deus. Ele sobe o monte e, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais da arca ali mais na frente, mas eu quero que você me ache aquele versículo fala assim, exatamente, acho que é lá no Sinai. Não, Moisés, porque o homem que me vê, o meu rosto morre. Né? Você já leu isso aí, né? Mas que é lá nesse texto, né? Eu queria que você pegue o texto lá do Monte Sinai, né? Ele sobe e Josué fica no meio do monte, né? No meio do caminho, né? Fazendo guarda para que ninguém subisse, né? Mas embaixo no monte, ninguém fica no monte. É assim, eu acho. E o monte foi cercado para que, se algum animal tocasse, seria fulminado. É assim que diz lá em Hebreus. Eu quero achar aqui. Êxodo, né, capítulo 33, versículo 20. Isso, eu estou lendo aqui também capítulo 12, já que o nosso negócio aqui é Bíblia, eu gosto. Capítulo 12, vê aqui, eu acho, a citação do escritor aos Hebreus, né? E ao sonido, né? 12. E 18, fala assim, ó. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Tremendo, né? Era a voz de Deus no monte, né? Escuta, porque não podiam suportar os que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado ou passado por um dardo. Tremendo, não é? Ninguém podia tocar no monte. Veja, até um animal. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade de Deus, aí ele já faz referência à Nova Jerusalém. Mas lá no monte, o monte ficou intocável. É assim que você vê? Lá em Êxodo, no capítulo 19, né? E versículo 12 diz assim: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-os e subi ao monte, nem toquei no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Porque na verdade o próprio Deus iria descer no monte. Pessoa mesmo. Pessoalmente. Então a gente vê que a grandiosidade e a majestade de Deus. Foi um privilégio tremendo aquilo ali, né? Deus é um ser muito supremo, Deus é um ser grande, finito. Então o próprio Deus, quando ele diz a Moisés, ele passa as ordens: olha, não pode tocar, vou colocar um limite, quem passar morre. Então Deus, por que Deus diz isso? Porque o homem é pecador, o homem é impuro, Deus é santidade. Pura santidade. Diante da santidade, o pecador morre. Diante da santidade, o pecador morre. O que nos protege hoje na graça de não ser fulminado por Deus é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Verdade. Porque se não fosse a cruz de Cristo, a remissão, né? Todo mundo estava perdido. A gente não ia suportar a presença de Deus. Deus não ia descer, ia estar entre nós. O que faz Deus estar entre nós é que Ele olha o que o Filho dele fez na cruz do Calvário. Então não existe merecimento nenhum em nós. Então a gente vê aqui que Deus colocou limites. E quando Deus desceu, o monte fumegava. Tremia. E fumegava. E o povo ficou com medo. O povo ficou com medo. Porque embora o povo já tinha visto Deus se revelar através dos milagres, mas ali foi uma revelação, o próprio Deus desceu. E Moisés agora sobe no monte. Aí a gente vê
que aqui o versículo 13, mas nenhuma tocará neste, mão nenhuma tocará neste, mas será predejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirás ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estou pronto ao terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, algumas espécies, então o próprio Deus desce ali com a sua muito tremendo, né? majestade, com o seu poderio, e quem tocasse no monte, Deus fulminava. Deus fulminava. Moisés pede a Deus para ver a face de Deus. Correto? E Deus fala para ele assim: não, Moisés, porque aquele que vê a minha face morre. É assim? Êxodo, né? Êxodo 32. E 32 e 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. O que ele dizia ali? Você não vai ver a minha face, mas você poderá me ver na brecha. Eu vou me mostrar as minhas costas. Ele já estava num lucro tremendo, ver as costas de Deus. Privilégio. O meio teológico, o meio dos eruditos, eles reprovam esse texto aí, ou Eles dizem que é teofania. Uma teofania. Porque a maioria dos teólogos, a maioria deles, são poucos porque eles dizem que Deus não tem forma. Eles dizem que quando a Bíblia fala que Deus tem olho, Deus tem mão, perna, ele diz que isso aí é linguagem antropomórfica, é teofania, uma linguagem humana para poder a gente entender o infinito, que é Deus. Porque na visão deles, ter forma limita Deus. Tem um texto que fala que Deus escreve com o seu próprio dedo, né? Naquelas duas rochas, né? É assim mesmo? Lá em Daniel, né? Ele escreve com o seu próprio dedo na rocha, na pedra. E Moisés desce. E quando ele desce, a congregação vê com um brilho que eles ficam admirados, perguntando o que é aquilo, né? Era a glória de Deus que estava em Moisés, refletida nele. Paulo lá na frente de Coríntios. E ele nem viu o rosto, né? Não, ele não. Embora os teólogos afirmem, a maioria deles, que Deus não pode ter forma, que isso aqui é tudo linguagem antropomórfica, porque ter forma vai limitar Deus. Só que eles se contradizem. Porque a partir do momento que ele diz que ter forma vai limitar a Deus, então Jesus não era Deus. Entendeu? Jesus não era Deus. E aquilo que ele coloca em dúvida que ele façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Coloca em dúvida isso, e porque eles animais de semelhança não é a forma, é o caráter, né? Eles dizem isso. A questão intelectual, a razão. Eles não falam de forma física, né? Não. Só que em contrapartida a gente vê que Paulo fala para essa em Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ter forma não limita a Deus. Esse pensamento dos teólogos que dizem que não, se Deus tem uma forma ele vai limitar ele, então o próprio Jesus não é Deus, não era Deus. Eles mesmos se contradizem, porque a maioria dos teólogos acredita que Jesus era Deus. Então a partir do momento que ele diz que aqui as costas não é costa, é linguagem humana, que Moisés... Então qual o sentido disso aqui? Moisés não viu Deus pelas costas? Moisés não viu que era a figura aquilo ali? Não tem sentido nenhum. Era totalmente real. Era real. Deus se mostrou a ele.
Quando ele desce, ele encontra uma congregação desviada, né, Rocha? Como doeu nele, hein? Ele trazendo a revelação de Deus, a lei de Deus, a plenitude de Deus, o brilho de Deus no seu rosto, a glória de Deus ali presente, encontra uma congregação desviada. Ele passou 40 dias e 40 noites no monte, não foi? Agora, o que eu acho interessante, pastor, é que Ele irado, ele quebra a pedra. A glória de Deus estava no monte, o poderio de Deus estava lá. Não havia ordem de ninguém passar. O povo via a glória de Deus, mas mesmo assim, Moisés estava demorando voltar, e começaram a dizer que Moisés não ia voltar, que Moisés morreu, não sei o quê, e Arão perdeu o controle, Se desviou, perdeu o controle, e o povo estava querendo voltar para o Egito, porque tudo do povo era o Egito, queria voltar para o Egito. E quando Moisés desce e viu aquela cena, o povo adorando aquele bezerro de ouro, ele quebra as tábuas. Ele quebra as tábuas. Se ira. E depois ele quebra o bezerro, desmancha e faz eles beber. Já leu isso? Faz ele beber. Faz eles beber aquele ouro. Os rebeldes. E parece que houve uma mortandade ali, né? O próprio Deus desceu a sua fúria sobre o povo. Claro que alguém vai dizer que Deus, porque o pessoal, esses ateus, esses caras que gostam de blasfemar, que vê muito isso nas redes sociais, no Kawaii, tem uns caras que gostam de estar blasfemando. Esses são os pobres coitados. Os pobres coitados. Ficam blasfemando, não conhecem, não sabem nem o que estão falando. Ficam colocando Deus, dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo. Tenho pena dessas pessoas, tenho pena. Deus, quando fez aquilo ali, Deus teve motivos para fazer aquilo ali. Eu vou fazer uma pergunta para você, Washington. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu já fiz para bastante pessoas. Tá? O seu pensamento, na sua tese, naquele inteirinho que ele quebra a tábua e se prepara para subir, ele se alimenta? Moisés? Não. Ele quebra o bezerro de ouro, faz o povo beber o ouro junto com água. Irado, eu acredito que ele estava bem irado. Ele se alimenta 40 dias e 40 noites. Não se alimenta não. Ele volta pro monte. Ele volta para o monte. E lá no monte ele fica mais quanto? Mais 40 dias e 40 noites. Só que esse jejum, a gente tem que entender, pontuando aqui, que é um jejum sobrenatural. Porque ser humano nenhum... Você também vê assim, né? Eu vejo assim. Ser humano nenhum consegue passar tanto tempo, até porque a própria ciência diz isso. A gente não pode ficar muito, a gente pode 80 dias e 80 noites. A gente pode passar um bom tempo sem se alimentar, mas sem água não. O corpo entra em E estado o de texto lá em carência. Deuteronômio é capítulo 19, né? Vamos ler isso aí hoje. Sabe o que eu gosto de ler hoje? A gente sabe que decore salteado, isso aí que a gente já leu muito, estudou muito isso. Mas nós estamos falando numa. Nós estamos falando. Capítulo 9, viu, hoje? Capítulo 9. Detalhado, né? 17 e 18, por favor. É que a gente já estudou tanto isso aí que. Né? A gente sabe esse decore salteado, mas nós estamos falando num vídeo, né? Nós estamos gravando um vídeo, as pessoas precisam saber direitinho o texto, né? Para conferir. É o 15, né? Para a gente entender a Isso. Então me virei descer do monte, o monte ardia em fogo. Em fogo. O monte ardia em fogo. Ardia em fogo. As duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei e eis que havia esse pecado contra o Senhor, vosso Deus, tinhas feito para vós outros um bezerro fundido.
cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 vezes e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar ira. Tremendo isso aí, não é? Menino, sobe novamente mais 40 dias e 40 noites. E a gente vê aqui também, aqui voltando ao caso de Arão, versículo 20, né? O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, porque o que foi grave? Foi grave. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Ele fala que orou, né? Moisés tinha uma intimidade com Deus, ele intercede, né? O Arão aí Deus. É muito lindo. É muito lindo essa intimidade que Moisés tinha com Deus. E ele volta com a pedra nova, né? Ele volta com a pedra nova, o amor e a paciência de Deus para conosco, no Antigo Testamento. Se fosse um Deus assim meio enjoado, meio... Não vou escrever mais nada não. Não é não? E com toda a razão, né, moço? Quem ia tirar a razão de Deus ali? Não é não? Não, eu já escrevi a primeira e não vou escrever mais. Pronto. Vou escrever mais não. Mas ele foi lá e escreveu uma outra pedra e mandou. E quando ele chega, eles guardam aquela segunda placa dentro da arca. Nós vamos fechar aqui para a segunda parte do vídeo, né? Parte 2. E depois nós vamos falar sobre a sequência, né? Da arca e da representação verdadeira da arca ali no meio. Nós falamos o que tinha, né? Como foi feito a arca, né? Como que Deus usou Bezalel e Aneu. E vamos também pontuar, pastor, a insistência de algumas igrejas em estar usando a arca. Isso vai ficar na segunda parte. Nós vamos falar do desaparecimento da arca nessa segunda parte, mas nós vamos partir agora para... Amém? Que Deus abençoe. Segunda parte do nosso vídeo.